Senhor esteja convosco. Ele está entre nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Um monge que vivia no mosteiro, e o abade, que era o superior desse mosteiro, ficou impressionado com a vida, a vida desse monge, e lhe concedeu então que ele morasse sozinho numa cabana, afastado, para aumentar a sua vida espiritual. Ele já era muito espiritualizado, mas poderia crescer mais espiritualmente. Então o abade lhe concedeu isso, que morasse sozinho. A única coisa que o monge possuía era o seu hábito, a roupa que ele usava como monge. E ele cuidava com todo esmero, tinha muito cuidado com esse hábito, porque era a única coisa de valor que ele possuía. E quando dormia, tirava esse hábito, dobrava direitinho, colocava ao lado. Mas tinha uma coisa errada nesse hábito. A cada noite, a cada manhã, ele via que aparecia um buraco no seu único hábito. Uma noite um buraco, na noite seguinte 2 buracos, depois de 3 noites 3 buracos. Ele falou: que coisa, o que está acontecendo? Aí ele se levantou no meio da noite para ver quem estava furando o seu hábito, e logo descobriu: um rato estava comendo o seu hábito. Então ele teve uma ideia: bom, para acabar com esse gato, preciso arrumar um gato. Ele arrumou um gato. Depois que arrumou o gato, ele falou: mas eu preciso dar leite para esse gato. Então, para dar leite, preciso arrumar uma vaca. Arrumou uma vaca. Mas a vaca precisava de milho. Então ele começou a semear sementes de milho, e como viu que não daria conta de colher todo aquele milho, contratou empregados, e assim por diante, até se tornar o homem mais rico do vilarejo. Certo dia o abade foi visitá-lo. Quando viu tudo aquilo, perguntou ao monge: mas o que significa isso tudo? E envergonhado, o monge deu uma resposta, deu uma satisfação que significa tudo isso. Abade, o senhor não vai acreditar, mas não havia outro jeito de proteger o meu hábito dos ratos. Eu tive que fazer isso para acabar com o rato. Para acabar com o rato, ele teve que fazer muitas outras coisas. Interessante. Hoje Jesus no Evangelho fala sobre peso, sobre carga que carregamos os nossos ombros. E meus irmãos, é incrível como um probleminha se transforma num grande problema. Eu vi uma reportagem um dia sobre um homem que traía a sua esposa. Ele traía, e para esconder a traição que ele fez, mentia. E mentindo, ele fazia o quê? Transmitiu a doença, uma doença. Transmitiu AIDS para sua esposa. E depois da esposa, morreu. Então vejam que um problema tão pequeno assume dimensões gigantescas.
porque nós não resolvemos acabar com aquela preocupação. E aí nós fazemos isso com Deus, né? A gente pega, tem um compromissozinho no trabalho, o trabalho vai indo bem, então a gente começa a trabalhar mais, e durante a semana ainda muito pouco, a gente tem que trabalhar sábado, depois começa a trabalhar domingo, e Deus não tem mais espaço na nossa vida, porque as nossas preocupações materiais são gigantescas. São Paulo, na segunda leitura dirigida aos cristãos de Roma, na segunda leitura de hoje, aconselha a retirar da vida os fardos, porque os fardos tiram a nossa liberdade, e nossa liberdade é tirada quando começamos a enchê-la de tantos compromissos, e que não sobra tempo para Deus, e Deus é liberdade. São Francisco de Assis dizia assim: eu não quero ter bem nenhum, porque se eu tiver um bem, eu vou ter que contratar soldados para guardarem o meu bem. Se eu tiver soldados, eu vou ter que contratar cozinheiros e cozinheiras para fazer comida para os guardas, e assim por diante, né? Uma coisa vai levando a outra. Nós temos apenas duas soluções na vida: ou livramos os nossos ombros dos fardos de uma vida voltada apenas para o materialismo, ou nos livramos de Cristo. No Evangelho de hoje, Jesus convida a voltar para Ele e a deixar os nossos fardos nele. Olha isso. Jesus fala: está pesado o seu fardo? Deixa que eu carrego. Meus irmãos, quais são os fardos? Nós olhamos a nossa volta e vemos o mundo caindo aos pedaços, né? Se derretendo diante dos nossos olhos, se destruindo aos nossos olhos. Nós perdemos os nossos filhos para o álcool e as drogas, carregamos o peso de um casamento fracassado, ou de uma profissão cansativa e mal remunerada. Venham a mim com os seus fardos, nos diz Jesus. Entregue, portanto, esse filho ou essa filha que enveredou por um caminho ruim, entregue esse trabalho cansativo e chato, entregue o seu casamento, idem, né? Entregue a mim, eu cuido de tudo isso para você. É isso que Jesus está falando. E o que significa isso? Que nós temos que desejar menos as coisas e desejar mais a nossa alma. Novamente, voltando para a segunda leitura da missa de hoje, Paulo nos encoraja a não viver mais na carne, mas a viver segundo o Espírito. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também nos tirará da morte, de uma vida cansada. Se Jesus for a nossa primeira preocupação, então todas as outras coisas já estão ganhas. Vejam só, se eu buscar primeiro o Senhor, as outras coisas eu já ganhei. Não, nós fazemos o contrário. Buscamos as coisas, depois quando não aguentamos mais, é que buscamos Jesus. Não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Ele mesmo disse: busquem o reino de Deus e sua justiça, e você será dado em acréscimo, você será dado muito mais do que vocês estão buscando. No sacramento do matrimônio tem um momento em que os noivos ficam um olhando de frente para o outro, e os dois seguram nas mãos as alianças, e aí o padre se aproxima deles, representando o Cristo no meio desse casal, abençoando esta aliança. E esse padre fica no meio porque o sentido disso é que nós não podemos dar grandes passos em nossa vida sem contar com Jesus. Não dê grandes passos na vida sem contar com Ele. Não tome grandes decisões na vida sem colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. O casamento pode se tornar um grande peso com o tempo. Um grande peso. O próprio apóstolo Paulo, muito espertinho, disse assim: eu é que não vou me casar.
porque pessoas casadas têm que cuidar de preocupações, de como sustentar a casa, de como sustentar os filhos, e matrícula de filhos, e não sei mais o que, não vive mais sua vida. Ele disse: eu quero ficar solteiro, porque assim eu cuido das coisas de Deus. Então o casamento pode ser um grande peso, mas quando a espiritualidade entra na vida do casal, então eles podem contar com alguém que é capaz de tornar esse peso leve. Isso, meus irmãos, é promessa de Jesus. Ele prometeu para nós. Ele prometeu que tornaria o nosso peso leve, desde que entregássemos tudo a Ele. Interessante que duas palavras se tornam grande peso nos dias de hoje. Uma palavra pesada é estresse. Outra palavra pesada é depressão. Lá em Hong Kong, onde as pessoas vivem dia e noite para trabalhar e ganhar dinheiro, foi feita uma sondagem em 2014. E a pergunta para as pessoas era: você já teve ou tem alguma doença emocional, como estresse e depressão? Nada menos que 50% dos entrevistados reportaram algum sofrimento mental. 50%. Metade da população vive, com problemas de sofrimentos mentais. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Essas palavras, meus irmãos, não são só palavras bonitas. São bonitas, mas não é essa a finalidade. Não é por isso que Jesus as disse. Não é porque são bonitas. Essas palavras não são palavras que nós falamos quando uma pessoa está sofrendo. Por exemplo, não é como dizer: coragem, você vai conseguir. Tem um site que listou um grupo de palavras que você nunca deve dizer. Por exemplo, quando alguém morre, você fala para essa pessoa: olha, ela foi para um bom lugar. Ela não quer saber que a pessoa vá para um bom lugar, ela está sentindo falta da pessoa agora. Outra frase que a gente deve evitar, que não é bom, é dizer assim: ah, não se preocupe, isso tudo deve ter uma razão. Se você não aponta essa razão, não está ajudando nada. Outra frase que nós não devemos dizer nunca para quem sofre é: eu sei como você se sente. Mentira, você não sabe coisa nenhuma. Então Jesus, quando disse essas palavras, ele não estava querendo ser simpático. Não, ele está fazendo mais do que isso. Ele disse que nós podemos depositar literalmente nele aquilo que consideramos pesado e que carregamos e que nos sufoca. A primeira coisa que ele nos diz disso é: venham a mim. Venham a mim. O verbo vir aí está no imperativo, isto é, ele não está dando um conselho, ele está dando uma ordem. Por que ele está ordenando? Por que ele dá uma ordem? Jesus dá uma ordem porque sabe que as nossas ilusões nos levam a acreditar que as coisas que nós arranjamos pelo caminho nos impedem e nos escravizam. As coisas que nós vamos arrumando, as confusões, nos escravizam e nós não sabemos sair delas. Por isso Jesus dá uma ordem: então venha a mim. Não fique com você, venha a mim. Desista de tirar o peso do seu próprio ombro. Desista. Entregue o seu peso a mim, diz Jesus, e você encontrará descanso. Vamos fechar os nossos olhos e baixar nossa cabeça. Cada vez que estamos perto do Senhor, cada vez que nos aproximamos do Senhor, o nosso coração está preparado para lhe ofertar coisas tão pequenas, tão poucas, mas que nos causam tanta dor.
Pense, portanto, na sua carga, naquilo que você carrega, que pesa sobre os seus ombros. Pense em tudo aquilo que está pesando nesse momento, que tem pesado. Às vezes é uma situação, outras vezes é alguém, uma pessoa. Às vezes é um trabalho. Enfim, tudo aquilo que para você representa um peso. Entregue hoje com confiança a Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus